Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online no YouTube, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet, porque não saber sai caro. No vídeo de hoje o tema é seguro garantia contratual. Nós vamos explicar o que é um seguro garantia, como ele funciona e as 5 principais vantagens desse seguro em relação às alternativas de garantia que existem no mercado. Trata-se de um assunto especialmente indicado para as empresas, principalmente as pessoas que trabalham no setor de contas dessas empresas e precisam procurar alternativas sempre mais viáveis, mais eficientes e mais econômicas para gerir, os serviços que a empresa precisa. Se você não tem empresa ou não trabalha no departamento desse tipo, não se preocupa. Nos próximos vídeos aqui do canal, a gente vai trazer outros assuntos que certamente podem ser úteis para você. Antes da gente começar, não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos e familiares, porque pode ser que algum deles trabalhe numa empresa que esteja precisando desse conteúdo. Se você puder compartilhar com eles, eu fico muito grata. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar pelo que é o seguro garantia. O seguro garantia nada mais é do que um tipo, uma apólice que irá garantir a relação contratual entre duas partes. Existe o contratante, que eu vou chamar de empresa A, e o contratado, que eu vou chamar de empresa B. Essa empresa A pode contratar B para diversas coisas, como, por exemplo, a prestação de um serviço, o fornecimento de uma matéria-prima ou de um produto, ou então a construção de um imóvel, de uma planta industrial e assim por diante. Quando eles fazem esse contrato entre a empresa A e a empresa B, a empresa A chama-se contratante e a empresa B chama-se contratada. É muito comum que o contratante exija no contrato que o contratado dê alguma garantia de que ele vai cumprir esse contrato, uma contrapartida caso ele não cumpra, caso ocorra a quebra daquele contrato. Existem diversas formas de se dar uma garantia. A gente, nós pessoas físicas, cidadãos comuns, estamos mais acostumados em ouvir falar daquelas que são as garantias reais. Por exemplo, quando você faz um financiamento do seu carro, compra ele alienado e o próprio carro, o próprio bem é a garantia daquele financiamento. Ou seja, você dá um bem, uma propriedade sua como garantia, sem que para isso você perca efetivamente a propriedade ou o usufruto daquele bem enquanto ele é uma garantia daquele contrato, etc. Porém, nem sempre é possível dar uma garantia real, dar um bem, um patrimônio como garantia. Às vezes isso não é possível. E para essas situações existem alternativas, como por exemplo, a empresa fazer um depósito, a empresa contratar um serviço de fiança bancária, a carta fiança junto a um banco, ou o próprio seguro garantia. Então, o que é o seguro garantia? Nada mais é do que uma das formas de a empresa contratada dar uma garantia no contrato para o contratante de que ela vai realizar, vai entregar o serviço prestado, o fornecimento do produto que ela garantiu que iria entregar, ou então a construção que ela disse que iria fazer. Como funciona o seguro garantia? É bastante simples. Para você entender melhor, eu vou explicar quem são as partes envolvidas no seguro, que assim fica mais fácil explicar a dinâmica do funcionamento dessa modalidade. Vamos voltar para o exemplo da empresa A e da empresa B. Comentei com vocês que quando a empresa A contrata B, significa que A é a contratante e B é a contratada, e entre elas existe um contrato. Quando a garantia do contrato é dada por meio de um seguro garantia, essas figuras vão assumir um outro nome dentro do seguro garantia. O contratante, que é quem contrata, é considerado o segurado. E o contratado, que é aquele que foi contratado para prestar o serviço, etc., é o tomador. Por que desses nomes? O contratante é o segurado porque em caso de sinistro, ou seja, em caso de rompimento do contrato garantido, que configura um sinistro, é
é esse contratante quem vai receber os benefícios e as garantias do seguro para que seja garantido que seja entregue aquilo que, enfim, foi rompido o contrato e não seria entregue, certo? E o contratado assume o papel de tomador porque é ele quem toma o risco, é ele quem, no caso de um sinistro, vai ter gerado o sinistro, ou seja, é ele quem vai ter quebrado o contrato e ocasionado o sinistro de quebra de contrato. Entre essas duas partes, que é o segurado, contratante, e o tomador, contratado, vai existir agora a figura da seguradora. A seguradora se coloca como um intermediário por meio da apólice de seguro-garantia, no qual, se o contratado quebrar o contrato, a seguradora vai garantir ao contratante, o segurado, que aquele contrato vai ser cumprido dentro das especificações que foram informadas no seguro até o limite máximo de indenização estipulado na apólice. Quando a seguradora é acionada porque de fato houve um sinistro e precisa garantir para o segurado a realização daquele contrato, se configura um sinistro, ela faz essa garantia, posteriormente ela entra com uma ação de regresso sobre o tomador, contratado, para reaver os prejuízos que ela garantiu ao contratante. Então, para entender um pouquinho melhor, você pode pensar na figura de um triângulo. Sem o seguro, existia apenas essa linha reta entre o contratante e o contratado. A partir do momento em que é inserido o seguro-garantia entre eles, passa a ter um intermediário, que é a seguradora, que vai garantir, no caso de quebra de contrato, a entrega daquele contrato, a execução daquele contrato para o contratante, para posteriormente reaver esses prejuízos, ela com o contratado, o tomador do risco. Ok? Então, quando você for fazer um seguro-garantia, é isso que você tem que tomar cuidado. Observar se foram feitos corretamente os enquadramentos de segurado e tomador, observar os limites contratados, se eles atendem às cláusulas de garantia do contrato, que geralmente são colocadas em percentuais. Por exemplo, um contrato de R$1 milhão para uma construção pode exigir, por exemplo, uma garantia de 4% desse 1 milhão. E aí assim por diante. Enfim, cada contrato vai determinar qual que é a sua necessidade de garantia. Mas é sempre importante que o seguro-garantia esteja alinhado com o contrato entre as partes e enquadre corretamente as figuras do segurado e do tomador. E aqui a gente chega no terceiro ponto do vídeo, que é quais são as vantagens de fazer um seguro-garantia se comparado com as alternativas que você tem no mercado, que eu já comentei com vocês, que seria o depósito ou a carta-fiança dos bancos. Vou passar bem rapidamente pelas vantagens que eu considero principais, que são 5. A primeira delas é que o seguro é feito por uma seguradora, evidentemente. O fato é que as seguradoras têm por atividade precificar, taxar e gerenciar riscos. Isso significa que elas sabem fazer isso da melhor maneira, porque é a expertise, é a função delas. Se elas fazem isso para qualquer coisa e têm expertise em fazer isso, é óbvio que elas vão fazer a precificação muito melhor do que quem não sabe fazer isso, como é o caso de bancos. Exatamente por saber precificar melhor, as taxas do seguro-garantia são muito melhores do que da carta-fiança, ok? Então a primeira vantagem é custo. E a outra vantagem é que você vai estar diluindo esse custo em toda a carteira de seguros daquela seguradora. Então uma seguradora de seguro-garantia vai ter diversos segurados e vai diluir a sua apólice entre outras dezenas de apólices. Portanto, aquele risco está diluindo num pool, numa piscina, numa carteira muito grande, o que não só viabiliza custos mais acessíveis, como também diminui os riscos com relação a quebradeira, etc. Então, você está quando você faz um seguro-garantia, você está muito mais amparado e garantido do que se fizesse coisas por conta própria ou com bancos. Ok? Terceiro ponto. As seguradoras sabem e fazem isso muito bem, regular sinistros. Faz parte da atividade delas também saber regular sinistros. E por que isso é importante?
Imagina que ao invés de fazer um seguro garantia, você faz um fiança bancária, uma carta fiança. E aí ocorre a quebra de um contrato. Ia ser feita uma construção, a construtora, a empreiteira entregou aquele prédio, mas por algum motivo as janelas daquele prédio não foram entregas com as batentes, com a configuração ideal que estava na planta. Você concorda comigo que ela entregou o prédio, ela não entregou apenas as janelas conforme deveria ter entregue. Portanto, o sinistro, a quebra do contrato não foi integral. Não é que ela não entregou o prédio inteiro, ela não entregou as janelas em conformidade. Quando você faz uma fiança bancária, o banco não tem expertise no gerenciamento de sinistros. Não é isso que ele faz, não é a atividade fim de um banco fazer isso. Então é muito comum, quando é feita uma fiança bancária, a liquidação de um sinistro por rompimento de contrato ser feita de forma mais acrítica, menos cuidadosa. E aí um sinistro que era apenas de janelas, por exemplo, que custaria ali, vamos pôr, R$100 mil para resolver, ele aciona a garantia inteira, que era, por exemplo, de R$1 milhão. E a construtora, que de fato quebrou o contrato, mas no quesito janelas e não na entrega do imóvel inteiro, vai ser onerada em R$1 milhão e não em 100 mil, que é o que de fato ela devia. Então, para o contratado, é muito importante fazer o seguro ao invés da fiança, porque a seguradora vai regular o sinistro com interesse, com cuidado, com expertise. Então ela vai enviar um inspetor, ela vai enviar um engenheiro para ver que de fato o sinistro aconteceu a quebra do contrato, mas em relação às janelas e não a entrega do imóvel como um todo. Portanto, foi um sinistro de 100 mil e não de 1 milhão. E aí, quando ela de fato entregar as janelas, posteriormente, quando ela acionar o tomador do risco para reaver os prejuízos, ela vai acionar ele em 100 mil e não em 1 milhão. Ele não vai ser onerado em nada mais, em nada menos do que aquilo que de fato ele não entregou. Essa é uma vantagem muito importante. Outra vantagem bem importante: o seguro é um serviço financeiro, ele não é uma dívida. Quando você faz um seguro, ele vai configurar nos balanços da empresa como um serviço e não como um passivo. Isso significa que, diferente da fiança bancária, o seguro não vai agravar os balanços da empresa e não vai atrapalhar essa empresa caso ela precise buscar no mercado empréstimos, recursos de terceiros, financiamento, etc., para investimentos que ela venha fazer. Enquanto que se ela fizer uma fiança bancária, aquilo vai agravar o balanço dela e pode ser que atrapalhe quando ela buscar recursos para outros projetos. Outra vantagem que também é importante mencionar é a questão do seguro garantia com relação a outras alternativas, como por exemplo o depósito. Algumas empresas não recorrem à fiança bancária, mas vão lá e deixam um dinheiro parado como garantia. A gente tem que pensar aqui no conceito de custo de oportunidade, que é aquele dinheiro, tudo bem, ele está parado, mas ele poderia estar sendo aplicado para outras coisas, ele poderia estar sendo usado de forma mais produtiva e dando rendimentos maiores para a empresa do que ficando parado apenas como garantia de um único contrato. Então, quando você faz o seguro, cuja taxa é extremamente atrativa, o prêmio é baixo, você está liberando recursos que você teria que deixar em depósito como garantia para poder usar de forma produtiva na sua empresa e fazer investimentos nas áreas que você de fato quer fazer, ao invés de ficar com aquele recurso rendido e parado. Então, eu não sei se eu falei 5, tá? Eu não contei certinho. Se eu esqueci algum, depois eu falo em outro vídeo. Mas essas são as principais vantagens que eu considero do seguro garantia em relação às opções que você encontra no mercado. Eu falei bem rápido porque era muito assunto para um vídeo só. Talvez eu devesse ter quebrado em 2 vídeos. Mas enfim, espero que seja útil para vocês. De novo, eu te convido a deixar o seu curtir, se inscrever no canal e compartilhar com a família. No nosso blog tem muita informação útil, seja sobre esse assunto, seja sobre outros também. Então visita blog.mukiranaseguros.com.br. No cantinho direito tem um campo pesquisar que você pode procurar o que você precisa. Certamente vai ter algo ali para te ajudar. Ok? Se você está precisando de um seguro garantia, conversa com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem o link indicando para onde você vai para pedir uma cotação. Eu e as nossas assistentes vamos atender você com todo carinho, com toda a ajuda, para te ajudar a entender melhor esse produto e também encontrar as melhores opções. Ok?
Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada e um abração para todo mundo.